O Salmo 146 é atribuído ao rei Davi pela tradição. Isso significa que as pessoas atribuem a ele a escrita, a composição desse salmo. Mas o texto massorético, que corresponde à Bíblia original, tem no título desse salmo apenas a palavra aleluia, o que significa que esse salmo não se sabe se foi Davi que o escreveu. Aleluia significa louvai ao Senhor. E é por isso que as traduções do Salmo 146 para a Bíblia em português normalmente mantêm esse título. E o título desse salmo que você encontra nas traduções para o português é Louvai ao Senhor ou somente Aleluia. Esse Salmo 146, junto com os Salmos 147, 148, 149 e 150, correspondem aos Salmos de Louvor. Esses 5 últimos salmos do livro de Salmos são salmos de louvor a Deus. Na verdade, o Salmo 145 já começa sendo um salmo de louvor a Deus. Você vê aqui no Salmo 145, eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Porém, o Salmo 146 diz, louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Aí o 147, louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. O 148, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. O 149, louvai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor. O 150, louvai ao Senhor. Então você vê que todos os salmos do 146, 147, 148, 149 e 150 começam com essa expressão: louvai ao Senhor. Então são os 5 salmos de aleluia. O salmo 146, ele começa como todos os outros que nós vimos agora, o 147, o 148, o 149 e 150, com essa expressão: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Verso 2: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Aqui nos versículos 1 e 2, nós temos a primeira parte do Salmo 146. E a primeira parte desse salmo é louvem ao Senhor. O louvem ao Senhor. Aí a segunda parte do Salmo 146 é não confiem nos homens, não confiem nos reis, não confiem nos príncipes, não confiem em pessoas como presidentes, governadores, prefeitos, senadores. Não confie em juízes, não confie em pessoas poderosas na terra, porque quando eles morrem, sai deles o poder. Veja o que dizem os versículos 3 e 4. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Verso 4. Sai-lhes o espírito e eles tornam para sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Então os versículos 3 e 4 nos dizem: não confie em príncipes, não confie em filhos dos homens, não confie em ninguém, porque você confia nas pessoas e elas morrem, não há salvação nelas. Mas, a terceira parte, feliz é aquele que confia no Deus de Jacó e o tem como seu auxílio. Versículos 5 e 6. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. 6. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles e que guarda a verdade para sempre. Então aqui, ao invés de confiar nos homens, a ideia aqui do Salmo 146 é, versículos 1 e 2, louvem ao Senhor. Versículos 3 e 4, não confiem em príncipes e nos filhos dos homens.
versículos 5 e 6. Feliz é aquele que tem Deus de Jacó como seu auxílio. Parte 4, versículos 7, 8 e 9. Porque Deus é que cuida de todos, os oprimidos e necessitados. Veja o 7. Que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. 8. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. 9. O Senhor guarda os estrangeiros. Ampara o órfão e a viúva, mas transtorna, ou seja, confunde o caminho dos ímpios. Então, feliz é aquele que busca a Deus, que tem Deus como o Deus de Jacó como seu auxílio. E que Deus cuida dos oprimidos e dos necessitados. Versículos 7, 8 e 9. E a conclusão, versículo 10. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. A conclusão é: louvem ao Senhor porque ele reina eternamente. Veja que aqui, quando ele faz a conclusão, dizendo que Deus reina, que o Senhor reina eternamente, isso entra no contraponto em relação aos príncipes, dos versículos 3 e 4. Porque, versículo 4, veja ali no topo da tela: sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra. Ou seja, eles são pó da terra e eles voltam para ser pó da terra. Mas o Senhor, no versículo 10, o Senhor, ele reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Sião é uma forma de se fazer referência à cidade de Jerusalém, porque Sião é um monte, o Monte Sião, que fica na cidade de Jerusalém. E dizer aqui que o Senhor está, que Sião deve confiar no Senhor, é dizer que a cidade de Jerusalém, que é a capital do povo, a capital do país, significa que todo o povo de Israel deve confiar em Deus. Então esse salmo tem 5 partes. A primeira parte, louvem ao Senhor, versículo 1 e 2. Porque, versículo 3 e 4, não devemos confiar em príncipes porque eles morrem. Depois, versículos 5 e 6, devemos confiar em Deus. Feliz aquele que tem Deus de Jacó como seu auxílio. Por quê? Versículos 7, 8 e 9, porque ele cuida dos oprimidos e dos necessitados. Então a conclusão, que é a quinta parte, nós devemos louvar somente ao Senhor. Esse é o Salmo 146, o livro de Salmo é um salmo de ação de graças, é um salmo de aleluias, que corresponde aos últimos 5 salmos da Bíblia. Como nós vimos, todos os 5 últimos salmos começam com a expressão louvai ao Senhor, que corresponde a aleluia. Aleluia significa louvai ao Senhor. E todos esses salmos, o título deles no texto massorético é louvem ao Senhor. São salmos de aleluias, são salmos de gratidão a Deus, são salmos que honram a Deus, que glorificam a Deus, que exaltam a Deus, que dizem que só Deus é digno de louvor. Especificamente o Salmo 146 fala que Deus é digno de louvor porque ele criou todas as coisas e porque ele tem misericórdia e ajuda os necessitados. Então feliz é aquele que tem o Senhor, o Deus de Jacó, como seu auxílio. Enquanto que os príncipes, os homens, eles morrem, eles são limitados, eles têm vida curta na terra. Então eles vão morrer e vão voltar a ser pó da terra e vão ter um poder limitado, por mais que sejam príncipes e por mais que sejam reis. Esses salmos, o livro de Salmos, no texto original, no texto massorético, ele é conhecido como Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim significa louvores. O livro de Salmos não foi escrito de uma única vez, ele foi uma composição de muitos anos. Ele foi composto em 5 fases. Primeiro reuniram os Salmos 1 ao 41 e formaram o livro 1 com todos os Salmos de Davi. Depois formaram o livro 2,
reuniram os Salmos 42 ao 72. O 42 ao 49 foram escritos pelos filhos de Coré. O Salmo 50 foi escrito por Asaf. Os Salmos 51 até o 72 se atribuem ao rei Davi. Depois reuniram o Salmo 73 até o Salmo 89 e formaram o livro 3 dos Salmos. Os Salmos 73 até o 82 foram escritos pelos filhos de Coré. Depois o 83 não se sabe quem é o autor. O 84, 85 e 87 foram escritos pelos filhos de Coré. O 88 foi escrito por Emã e o 89 foi escrito por Etã. Você encontra os nomes de Emã e de Etã entre o rol dos levitas, em 1 Crônicas, capítulo 6. Depois formaram o livro 4, do Salmo 90 até o Salmo 106. Depois formaram o livro 5, do Salmo 107 ao Salmo 150. Reunindo todos esses salmos, de acordo com esses livros, você tem o texto inteiro de Salmos para aprender como os homens do passado se relacionaram com Deus. Essa é a meditação de Salmos 146. O livro de Salmos é um livro que tem muitos autores. Você tem Davi, você tem Moisés, os filhos de Coré, Asaf e seus descendentes e muitos autores anônimos que escreveram sobre as suas orações e os seus sentimentos, e nós aprendemos muitas lições ao meditar em Salmos. Hoje aprendemos nessa meditação do Salmo 146 que é feliz aquele que tem a sua confiança em Deus, porque o Deus de Jacó criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E porque Deus ajuda, Ele tem bondade e Ele ajuda os oprimidos e os necessitados. Seja qual for a sua opressão, a sua necessidade, Deus alcança você e ajuda você naquilo que você precisa. E hoje é dia 25 de dezembro. Nós começamos a fazer a meditação dos Salmos no dia 1º de agosto. Passamos agosto, setembro, outubro, novembro. Estamos chegando agora no dia 25 de dezembro no Salmo 146. Estamos aí para completar 150 dias. Desde o dia 1º de agosto, nós meditamos em um salmo por dia. E nós vamos chegar daqui a 4 dias, no dia 29 de dezembro, no Salmo 150. E vamos, para a glória de Deus, completar as meditações a respeito de todos os salmos. Quem acompanhou essa série, está acompanhando desde o começo, sabe quanto o livro de Salmos é valioso e revela para nós a bondade de Deus em todos os momentos. Davi orou a Deus na angústia. No Salmo 13, ele perguntou: até quando o Senhor vai ficar longe de mim? Davi orou a Deus para se arrepender dos pecados. O Salmo 51, ele se arrepende e ele pede para Deus: cria em mim um coração reto, e nos ensina que nós podemos pedir a Deus que crie em nós um espírito reto. Agora, o Salmo 23, Davi mostrou que ele teve a vida inteira a sua confiança absolutamente em Deus. E nós também devemos ter a nossa confiança absoluta em Deus. No Salmo 27, Davi escreveu: se eu passar no meio de um batalhão, eu serei um vencedor, eu não terei medo quando eu for cercado por um exército. Ele falou isso no Salmo 27, porque o Senhor é a minha luz e a minha confiança. No Salmo 144, Davi escreveu que o Senhor é aquele que me adestra para a guerra. Ele adestra os meus dedos para a batalha. É o Senhor que nos adestra com força para vencermos as batalhas. E Moisés escreveu no Salmo 90, a nossa vida na terra é de cerca de 70 anos. E se alguns são mais robustos e chegam até 80, é canseira e enfado. Então,
ele escreve no versículo 12 do Salmo 90: Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de tal maneira que alcance um coração sábio. Então ele pede a Deus que nos ensine a contar os dias para sermos sábios. Depois, o autor do Salmo 91, alguns dizem que foi Moisés, outros dizem que foi Davi que escreveu o Salmo 91, nos ensina que o Senhor é a nossa segurança deve estar no Altíssimo. Ele nos coloca num alto retiro no momento em que estamos com dificuldades. O Salmo 46, que foi escrito pelos filhos de Coré, nos mostra que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Salmo 94 nos ensina: somente ao Senhor pertence a vingança, somente ao Senhor pertence a vingança. Nos ensina, portanto, a descansar em Deus e deixar todos os ataques dos nossos inimigos apenas nas mãos de Deus. As orações imprecatórias dos Salmos. O que são orações imprecatórias? São aquelas orações que pedem a ruína dos inimigos. O Salmo 109 é o principal salmo imprecatório. Davi escreveu assim: que o Senhor coloque outro acima do meu inimigo, para que a sua esposa seja viúva, os seus filhos fiquem órfãos e Satanás esteja à sua direita. Quando Davi escreveu isso no Salmo 109, ele mostrou para nós e nos ensina que nós podemos desabafar com Deus e revelar a Deus tudo que está no nosso coração, sendo verdadeiramente sinceros. Porque Deus ouve a nossa oração não para responder esse tipo de oração, mas para que nós tenhamos alívio. Ele vem e nos ensina a amar os nossos inimigos, ele nos dá graça. Nós podemos orar e dizer: Deus, aquela pessoa me fez mal. Eu quero que o Senhor mate aquela pessoa, que aconteça o mal. Você pode orar para desabafar, mas jamais ter esse desejo no coração, porque Jesus ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. E Jesus não só falou e ensinou, mas ele também fez. Quando ele estava morrendo na cruz, pendurado, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Dando o exemplo de que ele não só falava, mas também fazia aquilo que ensinava. E ele também ensinou no Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores. Então, se Jesus ensinou isso, e isso está na Bíblia, então significa que as orações imprecatórias dos Salmos revelam que nós podemos ser honestos e sinceros com Deus, que Deus escuta as imprecações, mas para ouvir o nosso desabafo. Depois, sempre que você vê um salmo imprecatório, esses salmos terminam, eles apresentam uma conclusão revelando que mas o Senhor é aquele que toma vingança, mas do Senhor é essa situação. Então os salmistas, quando eles faziam essas orações, é como se eles estivessem dizendo assim: Deus, eu sei que eu devo amar os meus inimigos. Deus, a vingança pertence somente ao Senhor. Mas eu estou com tanta raiva que o que eu desejo agora é que ocorra isso. Porém, a vingança é do Senhor e a minha vida está na mão do Senhor e é o Senhor que realiza a tua justiça. Então essa é a oração que os salmistas faziam. Você nunca pode interpretar um texto da Bíblia de maneira isolada. Você precisa interpretar o texto com a Bíblia como um todo. Então você vê nas orações imprecatórias que, lendo a Bíblia como um todo, o Salmo 94, que está dentro do próprio livro dos Salmos, revela que a vingança pertence somente ao Senhor. Então esses são os tipos de salmos. Existem muitos salmos. Salmos de cânticos, de adoração, como esse que nós lemos hoje, o 146. Salmos de angústia, como o 42. Salmos de desespero, como o 13. E existem salmos instrutórios, de ensinamento, como o Salmo 15, o 24, que ensinam como que você chega até o céu, revelando o que você deve fazer para chegar ao céu. E as orações imprecatórias, os salmos imprecatórios,
que são manifestações, desejos de destruição do inimigo, como uma oração sincera feita diante de Deus. Essa é a meditação do Salmo 146, hoje é dia 25 de dezembro. Eu desejo a você que está ouvindo esse vídeo exatamente nesse dia 25 de dezembro, que você tenha um feriado onde Cristo nasce em você, porque o comércio fez esse dia se tornar um dia para as pessoas comprarem presentes e muitas pessoas ficam em depressão nesse dia, porque pensam: a minha família não está unida, eu estou longe da minha família, houve um desentendimento com familiares e parentes, o ano às vezes não foi tão bom quanto você esperava. Tem a questão do clima de ser final de ano e as pessoas refletirem a respeito do que deu errado e do que deu certo. Então, se você passou por tudo isso, coloque tudo nas mãos de Jesus. Deus sabe todas as coisas. E escreva novas metas para o ano que está chegando. Mude os seus comportamentos, as suas atitudes, para que você possa ter resultados novos. Procure novas amizades. Elimine as amizades tóxicas. Termine os namoros, os noivados com pessoas erradas que você já viu que está errado. Saia disso. Nós sempre fazemos a meditação de provérbios aqui no canal e em razão dessa constante leitura de provérbios, você pode ler provérbios todos os meses, porque provérbios tem 31 capítulos. Então você pode realizar a leitura de provérbios todos os meses. Nos meses de 30 dias você lê o capítulo 30 e 31 no dia 30. E no mês de fevereiro você lê os capítulos 28, 29, 30 e 31 no dia 28. Se tiver ano bissexto, que tem 29 dias, você pode ler até o capítulo 29 e no dia 29 você lê o 29, 30 e o 31. E assim, fazendo, você consegue ler provérbios 12 vezes no ano. Quem lê provérbios por 24 meses, por 2 anos seguidos, começa a tomar decisões mais inteligentes. E quem lê, medita e pratica os ensinamentos de provérbios por 60 meses, ou seja, por 5 anos, repetindo, melhorando, corrigindo todos os meses, prospera em todas as áreas da vida. Como hoje é dia 25 de dezembro, hoje é dia de ler Provérbios 25. Vou deixar um vídeo aqui no canto esquerdo para Provérbios 25 e no lado direito tem o botão para que você se inscreva no canal para receber as notificações sempre que houver novos vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você seja notificado dos novos vídeos e sempre medite em provérbios. E use o livro de Salmos para que você entenda mais sobre como se relacionar com Deus. A riqueza do livro de Salmos é que o livro de Salmos revela para nós como nos achegarmos, nos aproximarmos de Deus, tanto nos momentos de lamentação, quanto nos momentos de angústia, como do Salmo 42, porque está abatido a minha alma, como também para nos trazer fortaleza. Salmo 144, o Senhor me adestra para a guerra. Salmo 33, que fala que o Senhor, que o cavalo se prepara para a batalha, mas é do Senhor que vem a resposta. Então, o livro de Salmos ele traz essa riqueza de confiança em Deus. Mostra que quando pecamos podemos nos arrepender e pedir a Deus para criar um coração puro e reto em nós, como Davi fez no Salmo 51. Nos ensina que nas dificuldades devemos nos lamentar e chorar para Deus, porque Ele tem a resposta. E aqui, como nós lemos no Salmo 146 hoje, não confie nos príncipes, não confie nos filhos dos homens, mas confie no Senhor, porque Ele criou os céus e a terra, Ele criou os mares e o mar e tudo que neles há.
e Ele cuida dos oprimidos e dos necessitados, e é por isso que nós devemos louvar a Ele. Que Deus abençoe a sua vida e que nesse feriado, onde o mundo comemora o Natal, que seja um dia do nascimento, que Natal significa nascimento, que seja um tempo de nascimento e renascimento do Senhor Jesus e da sua graça, da sua presença na sua vida, e que isso ocorra hoje e todos os dias até a eternidade. Amém.